voltar agora, né, a conversar com o advogado Thiago Liotti. Hoje a gente está falando aqui no quadro Seu Direito sobre as novas regras na declaração do imposto de renda. Várias perguntas aqui no nosso WhatsApp. Vamos tentar aí trazer, né, as principais, aqui que pelo menos mais se repetem, né? A Brenda, achei o máximo. A Brenda está falando com a gente de Roma. Acredito que acompanhando a gente pelo nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Correio Canal 12. Obrigada pela sua participação. Ela quer saber o seguinte: quando você mora fora no Brasil, mas tem conta poupança ainda no país, né? E movimenta bem essa conta. Se precisa declarar o imposto de renda normalmente ou se muda alguma coisa a partir de agora, doutor? Não, as regras de declaração, elas não se alteraram, né? O que veio aplicar essa reforma tributária são as novas alíquotas de imposto que você tem a pagar de acordo com as suas hipóteses de incidência. O que acontece? Para ela vai precisar, sim, declarar o imposto de renda naquele informe do final do ano que ela recebe do banco, da movimentação bancária do que ela tenha no dia 31 de dezembro, o saldo que ela tem na conta. Sim. Né? Porque a questão da movimentação financeira é um outro imposto de renda, né? Que é o imposto sobre o IOF, né? O que a gente chamava do IOF. Mas não aqui fala sobre o imposto em si pela movimentação, mas a declaração no final do ano, sim, é necessário fazer. Continua. Nosso telespectador quer saber se quem paga aluguel pode abater o imposto e quais são os gastos que podem abater aí no geral na hora de fazer a declaração. Doutor, são muitos? Na verdade, são algumas hipóteses que você tem, né? O aluguel é uma renda que você acaba recebendo. Na verdade, a isenção do aluguel, do recebimento do aluguel, ele vai para aquelas pessoas que investem em financiamentos imobiliários, né? Nesses fundos de imobiliários, que estava prevista para ser tributado e agora saiu, a Câmara retirou essa parte, mas algumas outras hipóteses de dedução, né, que a gente tem, como eu tinha falado no bloco anterior, são questões de saúde, né, de plano de saúde, gastos com educação e previdência privada. Esses são os básicos. Algumas situações específicas acaba tendo de acordo com a sua característica, né? Mas o básico que é importante a gente saber e se fincar é nisso. Muito bem. Agora uma telespectadora ou telespectador não se identificou e tudo bem, diz que é MEI. Quer saber quais as regras, né? Se muda alguma coisa nessa declaração de imposto de renda para os MEIs e também para quem está recebendo auxílio emergencial. Não, a declaração em si ela não alterou, né? As regras do auxílio emergencial, elas são feitas por uma outra legislação, né? Que veio sobre essa nova, a forma para o auxílio mesmo das pessoas por conta da pandemia. E as regras da declaração, elas acabam sendo, pelo menos até para o ano que vem, as mesmas desse ano. Todo ano a Receita Federal, ela manda e algumas orientações para novas declarações. Então, na verdade, não há nenhuma alteração nesse sentido. Perfeito. Só para lembrar para o pessoal de casa, esse processo aí das novas regras ainda está em tramitação, né, doutor? Sim, ela foi alterada, a Câmara aprovou, com uma substituição assim bem significativa do texto original que veio do Palácio do Planalto, né, que veio da presidência, e agora vai vir a sanção do Senado, vai vir a aprovação do Senado Federal. Pode haver algumas alterações. Eu acredito que não haverá muitas alterações no contexto geral, mas a gente nunca sabe, né? Pois é. Tem tanta modificação, o Brasil é uma caixa de surpresa, então não dá pra gente prever nada. Vamos ficar observando aí, qualquer novidade a gente volta a tratar desse assunto por aqui. Obrigada, viu, doutor? Boa quarta-feira. Eu que agradeço, boa quarta. Até a próxima.